Just for now, just for now, just for now, just for now. Order filled. Just for now. All you are to me is a bleak obsession. I am the marking tint on burning the street. How many times can I ask you? How many days can I go without you? Distance is a killer. The fire in my eye. The heat of imposition. How many days can I go without you? Certo, pessoal? Agora, depois que vocês já viram a execução dessa operação, vamos lá, vamos fazer juntos aqui um recap de como eu cheguei na conclusão para poder realizar essa operação, quais foram as confluências que eu utilizei e, claro, né, qual foi a parte, qual foi o papel que a Quarterly Theory trouxe aqui dentro dessa operação. Muito bem, pessoal, eu gosto de começar sempre no High Time Frame e se tem uma coisa que ajuda demais é a gente entender o profile, tá? Entender profiles e Power of Tree. Profile é nada mais nada menos do que a forma como o Power of Tree pode se formar, certo? Como que ele pode acontecer. Vocês sabem que eu utilizo muito Power of Tree. Eu mostro aqui para vocês muito Power of Tree. A gente já viu aqui diversos vídeos, né, sobre Power of Tree. E basicamente, pessoal, quando você tem um candle de expansão, por exemplo, esse aqui é um candle de expansão, ele é de alta, né? Expansão de alta que eu estou esperando. Quando eu olho para baixo no pavio dele, ele vai ter um pavio pequeno. Esse é o primeiro ponto. E a gente alinhar os profiles, que é essencial. Então, para hoje, eu tinha isso aqui como nosso John Liquid. Por quê? Alinhando também o profile da semana. Olha como é que foi esse candle semanal. Esse candle semanal, ele veio interagir com essa região aqui da Previous Week Low. Tá vendo? É o nível chave pra gente, basicamente, né? Aqui tem a abertura do mês também, quase chegou a bater ali. Tá bom? Mas normalmente no ouro a gente tá sempre com bias de alta, beleza? E eu gosto de esperar o profile alinhar. Então, descendo o time frame aqui, né, para um mid time frame agora, para um H4 da vida, se vocês verem como é que foi a formação
do profile da semana, a gente estava basicamente no Market Maker Buy Model aqui. Até essa máxima, que é a máxima da semana. E aqui embaixo a gente tinha um ponto de reversão, depois a gente ter alcançado o nosso nível-chave. E aqui embaixo a gente teve sequente o SMT confirmando essa reversão. Eu vou fazer em breve um vídeo de sequente SMT para vocês. Então a gente teve sequente SMT aqui embaixo confirmando essa mínima e a gente começou a distribuir na buy side of the curve agora para chegar até essa máxima. Olha como é que é esse profile dessa semana. Se você parar para observar como é que é o profile dessa semana, o preço ele abre aqui, essa é a abertura da semana, e ele vem descendo em escadinha, assim, ó, deixando muita liquidez aqui. Então ele deixa liquidez aqui, muita liquidez aqui, tá vendo? E ele não interage com nenhum nível-chave em cima. Deixa mais liquidez aqui, tá vendo? Esses topos assim arredondados, ó, eles são liquidez, tá vendo? Então, é alvo pra gente poder ir buscar no Market Maker Buy Model. Então, eu posso fazer o Market Maker Buy Model aqui, né? Pensando que o preço vai voltar aqui para essas máximas, tá bom? Isso aqui tudo dentro da própria semana, formando aquele candle de reversão que a gente viu. Então, essa formação é muito favorável para um Power of Three, para a gente poder trabalhar nessa buy side of the curve aqui, ó. Ok? Até esse alvo aqui. Então, justamente foi essa visão que eu tive aqui no High Time Frame. Esse foi o profile que eu alinhei. E depois de alinhar esse Weekly Profile, eu gosto de alinhar o que? O Daily Profile, que é a formação do dia. Como que o dia ele se forma? Então, aí a gente tem uma questão, porque o Daily Profile não foi tão clean assim. A gente já vai voltar no H4, mas eu gosto de ver o Daily Profile pelo H1 e pelo H4 também. Vamos ver aqui pelo H1. Olha só. Ele está até voltando aqui agora, né? No candle das 10 da manhã. Mas o que aconteceu? A gente abriu aqui o dia abriu aqui. Esse é o nosso Daily Open. E nesse Daily Open, o próprio candle aqui, ó. Tá vendo? 22 aqui. Tá no H4. Das 22, tá vendo? Ele sweepa, que é no anterior. E fecha acima da máxima ainda. Então isso aqui é uma baita de uma movimentação, de uma confirmação de alta, que a gente vai continuar subindo. Certo? Para a gente sair aqui, para vir para essa máxima. Só que o que acontece? A gente tem esse topo aqui no caminho, ó, que o preço atinge. Então quando a gente chega nesse topo, eu fico aguardando pelas fases de preço, para ver o que ele vai fazer, se ele vai confirmar alguma coisa aqui ou não. Essa aqui é a mínima do dia, onde eu quero operar para longe. E o que acontece? Percebe que o preço ele expande em Londres, ó. Então o preço ele chega nessa máxima, ele retrai, ele expande de novo, ele chega de novo nessa máxima aqui. E aqui acontece uma coisa. Deixa eu ver se foi aqui no Shao GBP. Nessa máxima aqui. Nessa máxima aqui no Shao GBP, ele já atingiu o John Liquidity. Tá vendo? Ele já atingiu o John Liquidity. E aqui que entra um ponto. Isso é mais SMT, de certa forma. Porém, qual que é a questão? Por que eu comprei aqui para longe dessa SMT, em vez de vender aqui? Eu comprei. Bom, porque essa SMT, esse topo, é failure swing. Então esse é o primeiro ponto, porque a gente não confia, né, no SMT. Feito em failure swing assim. E outra, o que acontece quando os ativos eles chegam numa região e colocam uma SMT? Todos os ativos eles têm que começar a expandir juntos. Colocar a máxima, né? Começar a expandir juntos. Então, ele poderia até colocar essa máxima do dia aqui? Poderia. Até porque se a gente olha aqui para baixo, ainda tem alguns alvos aqui para ele buscar. Isso aqui estava me atrapalhando um pouco. Na hora que eu estava aqui no tempo real, eu estava olhando para essas mínimas aqui. Eu estava olhando falando, pô, essas mínimas aqui, cara, elas podem muito bem, né? O preço pode muito bem voltar aqui. Então, o que eu fico esperando? Eu vou ficar esperando, aqui nesse caso, o preço ele formar alguma coisa, algum swing, ou uma outra SMT embaixo, para poder me indicar que ele vai quebrar essa SMT aqui em cima. Ok? De acordo com as fases de preço. Então, o preço ele expande, retrai, expande. É isso que eu vou ficar esperando. Ok? E justamente, que região que eu vou usar? Bom, como nesse Daily Profile aqui,
o preço ele expandiu em Ásia e Londres, eu posso simplesmente usar o Premium Discount. Quando eu preciso voltar aqui na região de discount do range atual do dia, eu quero ver ele justamente colocar confirmações aqui de que ele vai ir lá tirar esse Drawn Liquidity. Descendo o time frame, vocês vão ver o alinhamento. Nossa, esse candle aqui, ele expandiu muito depois que alinhou, né? Então vocês podem ver que o preço, né, ele tinha essa SMT e ele não expandiu a partir dessa SMT. Ele teve que ir lá em cima de novo para aí sim confirmar essa SMT, essa formação e começar a cair. O que faz muito sentido, viu? Porque a gente tá faltando, né, colocar um pavio de máxima no candle diário, no candle semanal, porque essa máxima aqui não é uma máxima boa, né, no candle semanal. A gente já tinha atingido ela, inclusive, aqui nos outros ativos. Já tava faltando realmente colocar a máxima. Plausível também o cara querer operar aqui para baixo, viu? Depois desse alinhamento, tá bom? Mas nesse caso aqui eu operei essa compra, achei mais clean, esse alvo aqui mais clean. Eu sempre prefiro operar as expansões assim, né, quando tá tudo alinhado, de dentro do range para fora, do que de fora do range para dentro. Prefiro sempre. Então, para mim essa movimentação foi melhor. Deixa eu voltar aqui no momento em que a gente teve essa formação para vocês verem aqui. Aí no caso, o que aconteceu? A gente tem essa SMT aqui em cima. Eu vou ficar esperando outras confirmações. Aí no caso a gente teve uma confirmação. A gente teve essa outra SMT aqui, ó. Que na verdade ela foi aqui, se não me engano. Tirou ali um pouquinho. Porque ela foi uma sequência SMT aqui, ó. Do Daily Cycle. Aqui é a mínima. Ele não pegou, ó. E no chat GBP ele pegou. Então você pode ver essa SMT. E essa SMT ela começou a expandir para longe. Daí aqui eu utilizei do driver que a gente ia ter 8h30. 8h30, evento econômico. Que o mercado vai soltar aqui. Eu nem lembro qual é que é. Eu acho que era aqui. Core, PCE, Personal Incomers aqui, ó. Tá vendo 8h30? Então eu tinha esse drive. E como o preço ele acabou colocando essa SMT, então se ficar essa mínima aqui também, a gente vai chegar lá. Colocando essa mínima, eu comecei a olhar para o preço reverter para cima, ok? E até onde? Até pelo menos essa região aqui. E que região é essa? É a abertura do candle de H4. Agora eu vou alinhar o H4 nessa formação. Olha só, esse aqui foi como é que o candle de H4 fechou. Mas ele abriu primeiro para baixo para colocar essa manipulação aqui, essa SMT, e também a SMT com a própria mínima do candle de H4 anterior, ó. Tá vendo? E aqui o North Time Frame ele apresentou a assinatura de reversão. Tomando CSD. Aqui. E aqui. Então, com isso, eu só utilizei o alinhamento de tempo gráfico. Nossa, que movimentação, gente. Vou voltar aqui. Eu só utilizei o alinhamento de tempo gráfico, que eu já expliquei para vocês anteriormente. Eu vou acionar o indicador aqui. Pra gente poder ver isso melhor. Aí eu utilizei o 3 minutos. Então, se eu tô querendo olhar para o preço voltar para cá, fazer essa reversão do candle de H4, né? Porque o candle de H4 ele veio, abriu para baixo, colocou essa mínima. E olha só, como ele é um candle de reversão, olha só o profile que ele faz. Ele faz o profile justamente que deixa essa lower resistance aqui, tá vendo? Ele deixa essa liquidez toda aqui. Ele desce em escadinha. Então aqui ele está replicando o Market Maker Model exatamente como está sendo lá no diário, né? No semanal. E no diário também. Então tá tudo alinhado. Aí se eu venho aqui pro Lower Time Frame agora e eu olho os candles, olha só como é que tá esses candles. O M3 M30 ali, que é o fractal, ó, ele formou um alinhamento de alta, tá de alta aqui, ó, fechou de alta. Eu vou ver o H1 também de alta, ó. Também fechou de alta. Agora esse daqui pra frente ele tem que expandir. Tá vendo? E aqui no H4 essa SMT. Então foi justamente isso que eu fiquei olhando. Eu esperei o evento econômico. Aí o evento econômico fez isso aqui, ó. Acabou voltando, tá vendo? Porém, eu só aguardei ele realinhar de novo. Daí quando ele formou agora esse candle, esse novo alinhamento aqui no 30 minutos, ó, que ele swipou essa mínima de novo. Foi 30 minutos. Respeitando essa região aqui
do Chain State of Delivery que a gente viu, que é do H4N15, ó, bem aqui nesse ponto, tudo alinhou de novo. Olha só, o M30 alinhado, o H1 alinhado, o H4 alinhado. Daí é aqui que eu executei minha operação. Problema que a gente tinha nessa operação. Estava muito próximo dessa região de 6 horas aqui. Tá vendo? Muito próximo dessa região aqui, da abertura já de 6 horas. Então o preço ele poderia muito bem ficar meio que travado aqui, certo? Aqui. Esperando o candle de 10 da manhã, que abre aqui na frente para poder expandir. Esse era um pequeno problema que eu tinha também na hora dessa execução. Porém, eu achei que valia o risco. O stop estava curto aqui, ó. E aí eu gosto de jogar ali no 2 para 1. E nesse caso, justamente por conta dessa questão de 6 da manhã, desse candle de 6 da manhã não suportar a expansão para cima, por mais que ele tenha expandido bem, né? Tipo, eu tô falando de expandir bastante, bastante mesmo. Esse aqui era um alvo principal. E tem esse outro alvo principal ali. Eu não tava esperando que ele ia chegar lá em cima nesse candle de H4 ainda, entendeu? Até porque faltava só 1 hora para ele chegar lá. Então, por isso que eu comecei também a fazer saídas parciais, tá? Então, depois que o preço ele expandiu, chegou aqui em cima já, ó, eu já tirei parcial, já estava pagando 2R, beleza? Depois aqui na frente tirei mais parcial e depois que ele deu essa expandida aqui também tirei mais parcial. Até porque aqui começou a faltar pouco tempo para o candle de H4 fechar, já era 9h40, tá vendo? Porém, no último candle de M15, ele acabou atingindo o alvo e a região da projeção aqui. Tá vendo? Então, como você pode ver, cara, foi bem clean essa questão do alinhamento, é aquilo que eu mostro para vocês. A SMT aqui oferecendo suporte pra gente nessa questão, nesse profile. E aí é isso, agora o preço ele reverteu aqui. Mas excelente, excelente. Deu para pegar a nossa fatia do movimento, que é o que importa, ok? É o que interessa. E é isso, foi uma operação bem interessante para mim, na minha opinião. Fechou? Olha só, baita reversão, né? Voltando até a próxima da mínima do dia aqui. Louco, louco, louco. Mas foi essa aí a movimentação. Então é isso aí, guys. Muito obrigado.